E quando eu me refiro à honra, eu não estou falando eu não me refiro a elogios, eu não faço menção de elogios. Eu não vim aqui para receber elogios, eu não busco isso. Paulo disse que ele não busca a honra de homens. Paulo falou, não estou buscando honra de homens, não. Mas quando eu me refiro à honra que eu recebi aqui, foi a atenção de vocês para comigo, o sorriso de vocês para comigo, né? O carinho de vocês. Isso não tem preço, sabe, irmãos? Isso é algo que não se compra. Essas coisas assim, sabe? Essa atenção, essa coisa boa. Ontem nós sentamos ali no jantar, né? Tivemos uma comunhão tão gostosa ali, né? Conversei com alguns irmãos ali no jantar. Depois eu converso mais um pouquinho com outro, conversa mais um pouquinho com outro. Isso é tão gostoso. Dinheiro não compra isso, não é verdade? Tem coisas que o dinheiro não consegue comprar. Não consegue comprar. Eu volto para minha terra, eu volto para Limeira, enriquecido no meu espírito, por conta da comunhão que eu tive com vocês. Amém? Eu volto muito enriquecido, eu volto abençoado, volto edificado, volto honrado. Amém? Me sentindo muito honrado pela atenção que vocês dedicaram a mim, o respeito, meu Deus. E tudo que eu posso dizer e desejar é porção dobrada sobre a vida de vocês. Amém? Que haja porção dobrada sobre a vida de vocês. Tive o prazer de conhecer o nosso irmão Vili também. Que honra conhecer o senhor, viu? Conversamos um pouquinho que nós conversamos na sexta, que Deus já usou a vida do irmão numa prosa aqui no cantinho. Ele começou a dar uns testemunhos, né? Daquele... Oi? Ah, verdade. Conversando com o irmão Vili aqui. E ele começou a contar os testemunhos, né, daquilo que Deus fez, como todas as coisas aconteceram. E à medida que Deus foi falando com ele, ele foi crendo e obedecendo. O irmão Vili, ele ouve e crê. O irmão Vili é do ouvir e crer também, gente. Porque ele ouviu Deus, creu e Deus fez através da vida dele, né? E aí ele começou a falar de Davi, né? Ele começou a falar de um menino escondido. Davi não estava esquecido. Davi, o senhor se lembra da prosa aqui que o senhor começou a falar de Davi? Davi não estava esquecido. Davi estava escondido. Às vezes você pensa que você está esquecido, mas Deus está te escondendo para um tempo, amém? Deus está escondendo você por um propósito maior e melhor. Então, nesse tempo, quando aparentemente as pessoas não estão te vendo, durante esse tempo, quando os holofotes não estão sobre você, não se sinta menor, não se sinta rejeitado, não se sinta desprezado. Fique ali o tempo que for necessário. Davi estava escondido. E quando o tempo chegou, né, irmão Vili? Quando o tempo chegou, a honra de Deus veio sobre Davi. Amém? A honra de Deus veio sobre Davi. E a honra de Deus virá sobre a sua vida no que diz respeito ao plano dele para você. Sabe, queridos, porque quando tempo e propósitos se beijam, quando tempo, cronos, com propósito divino, quando tempo e propósito se alinham, rompe
a vontade perfeita. Amém? Então aguarde mais um pouco. Se ainda não se manifestou, está sendo gerado. A fé está adubando, né, meu irmão? A fé está fazendo germinar aquilo que Deus tem. Deus tem um compromisso com aquilo que Ele te fez sonhar. Deus tem um compromisso com aquilo que Ele te fez sonhar. Amém? Ele está comprometido. Se Ele colocou a semente aí, essa semente te faz sonhar, descansa, vai romper. Vai acontecer. Você só precisa crer e continuar crendo. Crer e continuar crendo. Até que fique pronto dentro de você e se manifeste exteriormente. Amém? Creia e continue crendo. Os irmãos me perdoem, eu sou meio mantegão assim, sabe? Eu sou meio chorão. E eu quero voltar aqui, antes de entrar aqui na palavra, para meditar um pouquinho com vocês. Eu quero voltar ali na conversa que eu tive. Oh, glória a Deus. Chora, Margarida. Chorar à vontade. Como é bom chorar aos pés de Jesus, né? Na presença dele. Como é bom. Eu volto na minha fala ali, na conversa que eu tive com o irmão Vili. Ele começou a falar de Davi, que quando Davi começou a sair e passar por algumas terras, e Davi começou, se lembra, irmão Vili? Davi começou a passar por lutas, por resistências. Enquanto o irmão Vili falava isso para mim, o Espírito de Deus me disse: você sempre será perseguido e provado na terra onde você irá reinar. Vou repetir: você sempre será, por um tempo apenas, mas você sempre será perseguido, provado na terra onde você vai reinar. Se você está sendo provado nisso e nesse lugar, Deus vai te fazer reinar aí. Amém? Porque Deus colocou você por cabeça e não por cauda. Você é cabeça, você não é cauda. Fica firme. Fica firme, você vai reinar. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Fica firme. Wilson, o que eu preciso fazer? Crer e continuar crendo. Crer e continuar crendo, até que fique pronto dentro de você e se manifeste exteriormente. Amém? Aleluia. Eu queria ler com você São Mateus. Aleluia. São Mateus, capítulo de número 9. E o versículo, a partir do versículo de número 27. São Mateus, capítulo 9, a partir do versículo de número 27. Aleluia. Eu amo vocês. Vocês são minha família, amém? Deus me deu uma família. É, amém? Glória a Deus. É verdade.
Oi? É isso. São Mateus 9:27, está escrito assim: partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Quando ele entrou em casa, os cegos se aproximaram e Jesus lhes perguntou: credes vós que eu possa fazer isso? Responderam-lhe eles: sim, Senhor. Então ele tocou os olhos deles e disse: seja-vos feito conforme a vossa fé. Seja-vos feito conforme a vossa fé. E os seus olhos se abriram. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: cuidado para que ninguém saiba disso. Amém? Até aí apenas. E com base nesse texto bíblico, apoiado nesse texto bíblico, eu queria continuar fazendo essa reflexão com os irmãos, meditando com os irmãos a respeito da questão da fé. Esses 2 homens aqui, eles creram e continuaram crendo. 2 cegos ouviram a respeito de Jesus. A fama de Jesus percorria os lugares. Eles não tiveram a oportunidade de ver, mas eles ouviram a respeito de Cristo, trazendo para perto, curando e libertando. Eles ouviram. Eles não poderiam ver, eles não podiam ver. Ainda bem que a obra de Deus não é silenciosa. Obrigado, Pai. A tua obra não é silenciosa. Porque se a obra do Pai fosse silenciosa, aqueles cegos estariam até hoje na escuridão. Mas aquilo que o Pai faz, fala. Amém? O amor fala. Amém? O amor fala. E aquilo que Jesus fazia ecoava e chegou aos ouvidos desses 2 homens. Chegou ao ouvido desses 2 homens. E eles ouviram e creram. Eles ouviram a respeito do Mestre. Eles ouviram e eles acreditaram. É tudo que Deus precisa. Tudo que Deus precisa é que você ouça o que Ele diz e que você acredite no que Ele diz. Que você dê uma resposta para aquilo que Ele diz. Ouvir é uma parte do processo. Crer é uma outra parte do processo. E responder aquilo que eu ouvi e acreditei é outra parte do processo. Por isso que eu disse ontem que Deus não é mágico. Não. Deus é um construtor. Ele trabalha. É por isso, se eu não me engano, se a memória não me falhar, acho que é ali por Romanos 3, que diz que nisto se descobre a justiça de Deus em Cristo Jesus, de fé em fé. Não é isso? Um processo de crescimento de fé. Aqueles homens ouviram, acreditaram e decidiram: isso é nosso. Amados, a fé vem por ouvir, amém?
não é isso? Romanos 10, 17. A fé vem por ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. Tenha contato com a palavra. Deus nos deu a fé. Deus nos deu a fé. A fé não está em mim. A fé não está nessa estrutura que nós temos aqui para nos abençoar, para tornar mais prático as coisas. Não. A fé não vem de um método religioso. Não. A fé vem do Senhor. Ele é a fonte. Amém? Ele é a fonte de toda a fé que nós precisamos para vencer. Só que a responsabilidade por fazer que essa fé funcione, a responsabilidade é nossa. Amém? Deus nos deu a fé, só que a responsabilidade por administrar essa fé, ela é minha e ela é sua. A partir do momento que Deus transfere fé para o seu coração, por meio daquilo que Ele diz, a responsabilidade passa a ser sua, em administrar essa fé, em fazer com que essa fé funcione. Fé é um verbo que indica ação. Todo verbo fala de ação, né? É isso? É isso, teacher? Fé é um verbo. A fé ela é ativa, ela não é passiva. Me perdoem se eu estiver infringindo aqui alguma regra gramatical. Eu perdi muito tempo da minha vida, ao invés de estudar, eu fiquei perdido nesse mundo aí, né? Alguns irmãos ouviram o meu testemunho. Eu perdi muito tempo, os melhores anos da minha vida, dos 11 aos 21 anos de idade, eu poderia estar estudando, trabalhando, mas infelizmente eu me envolvi com crime, com drogas, etc. Mas eu poderia ter estudado, eu poderia ter um canudo hoje, eu poderia ter uma graduação, mas infelizmente perdi os melhores anos da minha vida, da minha saúde, dos meus dias, envolvido nisso. Mas Deus me resgatou. Um dia eu ouvi que havia alguém no céu que me amava, e eu acreditei nisso. Então eu vou falando assim, então às vezes eu derrapo um pouco, né, na gramática, no verbo, mas eu penso que estou me fazendo compreensível. Amém? Os irmãos estão compreendendo? E eu parei, eu abri aqui um viés. Isso, irmão, obrigado. Fé é um verbo que indica ação. A fé não é passiva, ela é ativa. Então a responsabilidade por fazer com que isso funcione, com que a fé funcione, a responsabilidade é sua, a responsabilidade é minha. Deus nos dá a fé, mas você é o responsável por fazer com que essa fé funcione. Não cobre, não espere os resultados de algo cuja responsabilidade é sua. Wilson, como é então que a fé funciona? Como que eu faço para que essa fé funcione? Se comporte de acordo com aquilo que Deus te disse, amém? Se comporte. Fé é um comportamento. O irmão Vila estava testemunhando aqui que Deus falou com ele. O que ele fez? Ele se comportou de acordo com aquilo que ele ouviu da parte de Deus, né, irmão Vila? Construa, mas nunca deu os recursos. Aí ele disse para mim: olha, Deus falou para pôr o pé na terra, fazer algo maior, porque tem um propósito, tem um plano atrás disso. Ele não tinha recursos, ele tinha apenas o quê? Uma palavra, né, irmão Vila? E ele se comportou de acordo com a palavra. Isso é fé. Fé é um comportamento de acordo com aquilo que Deus diz no seu coração. Você não precisa se esforçar.
Você só precisa se comportar. Se Deus te disse você é curado, então se comporte como uma pessoa curada. Pense como uma pessoa curada. Fale como uma pessoa curada. Ainda que tudo esteja dizendo não, não. Ainda que o diagnóstico diga não. Ainda que o seu corpo diga não. Ainda que as suas emoções digam não. Não ceda a isso. Se comporte de acordo. Amém? Nos últimos meses eu tenho atravessado um vale na área da minha saúde. O Gustavo sabe de algumas coisas, né, que eu confidencio a ele. Alguns meses atrás, eu não sei se chega a um ano, eu liguei para o Gustavo, falei, cara, me ajuda em oração, porque ficou meio assombroso aqui a situação. O meu corpo, pelos sintomas que o meu corpo apresentava, eu falei, Jesus, é agora, é hoje. Né, Gustavo? Foi tenebroso. Mas Isaías 53 diz que pelas feridas de Cristo nós já fomos sarados. Se eu fui, eu estou. Então eu não tenho que me comportar, eu não tinha que me comportar como alguém que seria ainda curado. O que eu teria que fazer? Eu teria que acreditar e me comportar como alguém que já foi curado. E eu comecei a falar, eu estou curado pelas feridas de Jesus. E quantas vezes ali o corpo gritando, eu estou curado pelas feridas de Jesus. Eu sou curado pelas feridas de Jesus. Eu entrava no meu quarto e ficava ali, eu erguia minhas mãos, eu ficava, Senhor, obrigado, porque eu já fui curado pelas feridas de Jesus. Muito obrigado, porque lá na cruz Jesus já levou. 1 Pedro 2:24, por suas chagas foste sarados. São Mateus 8:17, se não estiver enganado, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Se Ele carregou, não estão mais conosco. O que é que faz que isso saia da letra, deixe de ser letra e se torne realidade? É a fé, é o comportamento. O irmão Vili disse que à medida que ele foi crendo, ele não precisou fazer nenhuma força, né, irmão Vili? Os recursos começaram a chegar. Eu dou pedra, né? Outro dava areia, ele dava o testemunho da areia, que era uma coisa tremenda. Mas para que tanta areia? Porque Deus vai fazer algo. E vinha outro, mas para que tanta areia assim? Não é isso, irmão Vili? Foi desse jeito. E Deus me deu uma palavra que nós vamos construir um retiro, um lugar para as pessoas adorarem. Então não se preocupa que eu entro com tanto. Para que tanta areia, irmão Vili? Porque Deus falou que vai fazer tanto. Ele só tinha uma palavra e um monte de areia, mas Deus se incumbiu, porque ele creu, ele se comportou de acordo com a palavra que Deus deu para ele. Isso é fé. E Deus foi mandando. E está aqui hoje, você está desfrutando disso, amém? Porque um dia um homem creu naquilo que Deus disse no coração dele. Creia naquilo que Deus te disse, amém? Se comporte de acordo com aquilo que Deus te disse e viva o sonho. Creia. Não foi tudo de uma vez, né, irmão Vili? Deu um tempo, né? Mas o senhor tinha que acreditar todo dia, né? Que Deus estava trabalhando. O irmão Vili cria e continuava crendo. Creia, continue crendo. Aleluia. Até que ficou pronto, né, irmão Vili? Ficou pronto do lado de dentro, ficou pronto para o lado de fora. Está pronto. Voltando aqui aos dois rapazes cegos, eles seguiram, verso 27 de Mateus 9 diz que dois cegos seguiam Jesus e eles iam atrás, clamando, tem compaixão de nós, filho de Davi. Eles iam atrás de Jesus. Persiga Jesus, amém?
Persiga aquilo que é teu. Os dois cegos, eles não abriram mão. Eles desejaram. A fé deseja. Amém? Você sabe que você está na fé é quando o seu coração deseja aquilo. Você sabe que você está crendo é quando o seu coração não solta aquilo. Isso é meu, eu tenho direito a ser feliz, eu tenho direito a ser curado, eu tenho direito a ser próspero, eu tenho direito a viver uma vida plena, eu tenho direito a uma vida abençoada. E o seu coração não solta aquilo. Isso é fé. Aqueles dois, Jesus foi caminhando, eu não sei qual foi o trecho que Jesus percorreu, eu não sei quantos quilômetros Jesus andou, mas eles iam atrás. Tem misericórdia de mim, filho de Davi. Agora fala para mim, eles não enxergavam, como é que eles iam caminhando, né? Eles não viam buracos, não viam morros, eles não viam pedras, mas eles não desistiram. Não permita, não ceda aos percalços da sua jornada de fé, amém? Os dois cegos não desistiram, eles continuaram caminhando, e eu penso que um ajudava o outro. Porventura, talvez algum deles tenha pensado em desistir, e o outro falava, não vamos desistir, vamos seguir o mestre até que nós recebamos aquilo que é nosso. Eu acho que um fortalecia o outro, né? Na fé, os dois cegos, acho que um fortalecia o outro. Por isso que é bom ser família, por isso que Deus trabalha com o conceito de família, porque um ajuda o outro. Por isso que a Bíblia diz que é melhor serem dois do que serem um, porque se um cair, o outro levanta, né? A Bíblia diz que um afugenta 1.000, 2, 10.000 e assim por diante. Existem exercícios de fé que você, por si só, você vai alcançar. Mas existem coisas que você vai alcançar com a sua fé, que você vai precisar unir a sua fé com a fé do irmão. Amém? Irmão, creia junto comigo. A sua fé é importante para mim, creia junto comigo. Uma medida de fé, mais uma medida de fé. É uma fé maior e mais fortalecida. Eu penso que era assim com esses dois cegos. Um ia fortalecendo o outro. Tem misericórdia de mim. Será que Jesus não ouvia esses dois cegos? Claro que estava ouvindo, Jesus não era surdo. Jesus não era surdo. Mas Wilson, por que Jesus já não atendeu eles logo de início, no primeiro clamor? Por que Jesus, parece que Jesus foi malvado com eles? Jesus foi caminhando e deixando eles irem atrás. Jesus poderia já no primeiro clamor, mas Jesus queria desenvolver a fé deles. A fé amadurece na perseverança. Vou repetir, a fé amadurece na perseverança. Amém? Minha irmã, persevera. Persevera. Meu irmão, persevere. A tua fé será amadurecida na sua perseverança. Jesus sabia o que estava fazendo, meu irmão. Jesus sabia, né, Colorado? Jesus sabia o que estava fazendo quando deixava, abre um sorriso. Quando fala do Colorado, alguns abrem um sorrisão aqui. Amém, gremistas? Jesus sabia o que estava fazendo. Os gremistas também abrem um sorriso. Jesus sabia, edita isso depois. Jesus sabia o que estava fazendo quando permitiu que eles fossem atrás. Eu não sei quantas léguas, se eles caminharam meia hora, 40 minutos no sol, não sei. Mas a cada passo que eles davam, meu Deus, olha o que é que veio aqui agora. A cada passo de fé que eles davam, ao invés deles se enfraquecerem, eles se fortaleciam. É engano você pensar que
que a cada passo de fé você está se enfraquecendo, ou as coisas não estão acontecendo. Isso não é verdade, as coisas estão acontecendo dentro de você. A cada dia que você continua crendo, não parece, não estou vendo, eu acho que não vai acontecer nada. O diabo sopra, né? A mente natural, ela vem com esse laudo, né? Olha, não está acontecendo nada, você não está vendo. Há quantos meses que você está acreditando nisso? Há quantos anos que você está acreditando? Você está crendo por isso? Olha só, aí o velho homem, né? A velha natureza, aquela mentalidade natural, porque ela vem e diz para você: olha, não está acontecendo. Não é verdade, está acontecendo, amém? Porque a cada dia que você crê, ao invés de se enfraquecer, você se fortalece. Sabe por quê, querido? Porque a fé, ela não opera nos sentidos naturais. A fé é sobrenatural, a fé é sobrenatural. A fé está acima. Não tente viver aquilo que Deus disse para você dentro dos parâmetros naturais, dentro das condições naturais, apoiado naquilo que você sente, pensa, vê. Não. A fé não passa por aí. Amém? Creia e continue crendo, até que fique pronto dentro de você. Amém? A fé, a palavra fé no original grego é pistis, P-I-S-T-I-S, pistis, que pode ser traduzida para nós como uma firme persuasão. A fé persuade você a confiar. Fé no original grego é convicção fundamentada naquilo que ouve. É uma convicção que está fundamentada naquilo que você ouve, amém? Continue ouvindo Deus. Continue ouvindo Deus. Dê esse testemunho para esse irmão que está do seu lado. Diga para ele: continue ouvindo Deus. Continue ouvindo Deus. Continue ouvindo Deus. Aleluia. Fé, ela é uma firme convicção que produz pleno reconhecimento da revelação ou da verdade de Deus. Isso é fé. Dá um pulinho comigo. Os irmãos, eu posso falar mais uns 10 minutos aqui, irmãos? Posso, pastor? Mais uns 10 minutinhos. Eu já estou indo ali para os finalmente. Oi? Amém, amém. Mas aquele cuidado, né? Dizem que prudência e canja de galinha não faz mal para ninguém, né? Hoje é domingo. Hoje é domingo. Tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. Hoje é domingo, acabou a bateria, estou sem relógio. Não, mas eu não vou, eu já estou para concluir. 1 João 5 e 4, por favor, corram um pouquinho lá. Como é bom falar para aqueles que amam a palavra, né? Vamos ver se é isso mesmo, se eu acerto. Aleluia. Pois não. 1 João, primeira epístola universal de João, no capítulo 5, versículo de número 4. João 5, 4, tá bom? Ouçam com bastante atenção. Pois todo que é nascido de Deus, quantos nascidos de Deus nós temos aqui? Amém. Nascido de Deus, regenerado no íntimo. Então essa promessa é para você. Pois todo que é nascido de Deus vence o mundo. E no que consiste essa vitória? Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Você tem uma fé que te faz vencedor, amém?
Dentro de você há um recurso para vencer tudo isso que está aí fora. Amém? As pessoas estão assustadas, né? Com o andar da carruagem aí fora, né? Eu tenho visto, cristãos com medo. Tem cristãos assustados com o presente século. Mas, queridos, você tem dentro de você uma fé que vence tudo isso, amém? Eu vou te dar uma palavra, você não será engolido por esse sistema mundano aí fora, amém? O diabo pode sapatear, pode falar, pode fazer o barulho que for, você não será engolido, porque você tem a fé que vence o mundo, amém? Creia e continue crendo. E 2 Coríntios 5:7, eu disse aqui, eu vou repetir. Eu disse, os irmãos talvez não tenham ouvido muito bem. Nossa, cadê Coríntios? Achei. 5:7. Como é gostoso, pastor Gustavo, meditar, refletir com aqueles que amam a palavra. Que gostoso, gente, pregar para aqueles que amam a palavra. Eu já 2 Coríntios 5:7, eu já falei para pessoas que elas não tinham paixão pela palavra, e do jeito que aquilo que eu falava batia lá e voltava. Você já deve ter tido essa experiência quando foi falar do amor de Deus para alguém. Já não parece que você fala a palavra, ela bate e volta para você, né? Eu já falei para pessoas que a palavra batia e voltava. Agora aqui eu falo, a palavra entra no coração. Glória a Deus. Vocês estão investindo naquilo que é correto. Vocês estão investindo no fundamento da vida espiritual, que é o conhecimento da palavra, o amor pela palavra, o zelo pela palavra. Tem um povo bereano aqui, né? São os bereanos aqui. Bereano é um povo cuidadoso. Paulo, hein? Não era o Wilson Moreno, não. Comedor de arroz e feijão, bebedor de café. Era Paulo. Paulo pregava, eles iam lá e vamos ver se é isso mesmo. Eles conferiam, né? Isso é bom. Vamos 2 Coríntios 5:7. Porque andamos por fé e não por vista. Andamos por fé e não por vista. Andar por fé, querido, é andar por aquilo que Deus te disse, amém? Eu quero voltar ao texto aqui, versículo 28, diz assim, de São Mateus 9:28, voltando para o texto, para nós finalizarmos, para a gente já ir concluindo essa reflexão. São Mateus 9:28 diz que quando Jesus entrou na casa, os cegos se aproximaram e Jesus lhes perguntou: credes vós que eu possa fazer isso? Jesus perguntou: vocês acreditam que eu posso fazer isso? Agora eu pergunto para vocês, Jesus conhecia ou não conhecia o interior do coração daqueles homens? Por que Jesus perguntou então para eles se eles acreditavam? Porque Jesus queria arrancar uma confissão dos lábios dele. Jesus quer uma confissão dos teus lábios a respeito do que você crê, amém? Aquilo que você crê precisa estar alinhado com aquilo que você diz. Era isso que Jesus estava esperando deles, um alinhamento daquilo que crê com aquilo que fala. Vida e morte estão no poder da língua, aquele que a ama comerá do seu fruto, não é isso? Alinhe, querida, não deslize nisso, de crer em algo e falar uma outra coisa. Você vai perder aquilo que você crê, amém? Não vai acontecer. Alinhe o que você crê com aquilo que você fala. Fale de acordo com o que você crê, amém? E Deus vai trabalhando nisso, amém?
credes vós que eu posso fazer isso? Eles responderam: sim, Senhor. Eles falaram: yes, nós cremos. E o que é que Jesus disse? Então Jesus tocou nos olhos dele e disse: seja-vos feito conforme a fé de quem? Deles. Deus vai fazer segundo a sua fé, amém? No que é que você está crendo? Pense no que você está crendo. Jesus vai fazer segundo a sua fé. Ele até poderia fazer do jeito da fé dele, mas aí seria muito individualismo, né? Se Jesus fizesse segundo apenas a fé dele. Ou isso, Deus tem fé? Claro que Deus tem fé. Deus olha para o nada lá no Gênesis e diz: haja. Né, irmão Vili? Ele olha para o abismo, para aquela coisa informe, destruída. Não vou entrar na questão teológica, por que estava daquele jeito, mas eu sei que, e Deus sabe, mas Deus olha para o nada no Gênesis e diz: haja, haja, haja. Jesus falou assim: eu só faço aquilo que vejo meu Pai fazendo. Paulo falou assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então alinhe aquilo que você crê com aquilo que você fala, amém? Não fale do que você vê, não fale do que você pensa, não fale do que você sente. Por mais tentado que você esteja, fale do que você crê, e continue falando do que você crê. Ainda que você seja taxado de maluco, ainda que você seja taxado de louco, não importa, faça como a palavra diz, fale do que você crê. Vocês acreditam que eu posso fazer isso? Sim, Senhor, nós cremos. Então seja feito conforme a vossa fé, amém? Deus vai fazer, meu irmão, do jeito que você está crendo. Aleluia. Diz para essa pessoa que está do seu lado: Deus vai fazer do jeitinho que você está crendo. É desse jeitinho que Deus vai fazer. Exatamente, né, irmão Vili? Exatamente do jeito que você está crendo. Agora, olha só que interessante. Como você está crendo? Qual é essa medida? Ah, Wilson, eu tenho uma medida X de fé. Você pode aumentar, amém? Se você aumentar a sua fé, Deus vai fazer mais, porque Deus vai fazer segundo o que você crê, amém? Wilson, mas tem limite para a minha fé? Não tem limites para a sua fé. Não há limites para a sua fé, porque tudo é possível àquele que crê. Tem limite no tudo? Não tem limite no tudo. Wilson, então como que eu faço para aumentar essa minha fé? A fonte. Fé vem por ouvir. Encha o seu coração de fé. Edifique essa fé, orando nessa linguagem sobrenatural que Ele nos deu. Judas 20, edificai-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. E à medida que a sua fé for sendo edificada, à medida que a sua fé for crescendo, Deus vai fazendo mais e mais. Sabe por quê? Porque Ele é poderoso para fazer, minha irmã. Como que diz o texto? Além daquilo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos, segundo a eficácia do seu poder, que opera onde? Em nós. Aonde? Aqui dentro, no lugar secreto. Aleluia. Então está na sua mão. A dimensão do teu milagre, a dimensão do que você vai viver está dentro de você. Amém? Na sua decisão de crer. Então creia grande, amém? Creia. Eu fico, nossa gente, me perdoe, eu falei para vocês mais uns 10 minutos, né? Mas não é, eu não estava mentindo, é que eu me empolguei aqui.
E você vai falando, você vai lembrando dos textos, né? E eu me lembrei agora de Davi, né? Por falar em tamanho de vitória, já fechei a Bíblia, hein? Agora vai terminar mesmo. Por falar em tamanho de vitória, olha o tamanho da vitória de Davi. Quem era aquele menino? Isso aqui já dá uma outra mensagem, né, pastora?